Olá, como vai você? Tudo bem? Meu nome é Fábio Felipe. Seja bem-vindo a este canal. Hoje estudaremos mais um tema profético da Bíblia Sagrada no curso Os Livros de Daniel e Apocalipse sem Mistérios. Se você nunca estudou estes livros porque imagina serem de difícil compreensão, não se preocupe, pois os temas serão abordados de maneira didática, tornando simples aquilo que parece ser complicado à primeira vista. Saiba que você pode ajudar este trabalho a crescer, se inscrevendo no canal, curtindo este vídeo e o compartilhando em suas redes sociais. O tema de hoje tem como título A Segunda Mensagem Angélica. Nesse tema serão estudados mais detalhes sobre o Evangelho Eterno a ser proclamado em nossos dias. Antes de iniciar este estudo, apenas duas recomendações. Se esta é a primeira lição que você está vendo, assista às lições anteriores desta série neste canal. Assim você conhecerá os outros assuntos que já foram tratados. E para esta lição, leia o capítulo 14 do livro do Apocalipse. Assim você estará informado do que será analisado neste vídeo. Verdades lançadas por terra. Na lição passada, identificamos o selo do Deus vivo, trazendo para a nossa realidade que a obediência à lei de Deus, inclusive do quarto mandamento que ordena santificar o sábado do sétimo dia, é uma das maneiras que Deus definiu para identificar o seu povo no tempo do fim. Mas não é apenas este ensino da palavra de Deus que deveria ser restaurado e ensinado. Há ainda muitas outras verdades de igual importância lançadas por terra que fazem parte do Evangelho Eterno a ser pregado em nossos dias. Essas outras verdades são fáceis de se perceber quando se toma como referência apenas a Bíblia Sagrada como autoridade no assunto. É certo estar perto o dia em que Deus irá responsabilizar a todo aquele que deturpou os ensinos claros da sua palavra. Ou como disse Jesus, é inevitável que existam pedras de tropeço, mas ai de quem é responsável por elas. A segunda mensagem angélica. No meio das três mensagens angélicas, há o anúncio da queda de uma grande cidade da antiguidade. Veja a seguir como essa queda foi descrita. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: Caiu. Caiu a grande Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem o vinho do furor da sua prostituição. O termo Babilônia é derivado de Babel e significa confusão. Ele é empregado nas Escrituras para designar as várias formas de religião falsa ou apóstata. Em Apocalipse, capítulo 17, Babilônia é representada por uma mulher, figura que a Bíblia usa como símbolo de igreja, sendo uma mulher virtuosa a igreja pura e uma mulher desprezível a igreja apóstata. Nos dias da Idade Média, há algumas centenas de anos antes da Reforma Protestante, os valdenses declaravam ser a Igreja de Roma a Babilônia apóstata do Apocalipse. Na lição 20 deste curso, vimos que a primeira mensagem angélica teve o seu cumprimento com a pregação da hora do juízo ou a volta de Cristo nas nuvens dos céus esperada para o ano de 1844. Logo, se tomado esse ano como referência para interpretar a segunda mensagem, o termo Babilônia não se refere apenas à Igreja Romana, pois esta igreja tem estado em condição decaída há muitos séculos. Veja o que o Apocalipse tem mais a dizer sobre este assunto. Na sua testa estava escrito um nome, um mistério: Babilônia, a Grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Apocalipse 17 afirma que Babilônia, a Grande, é mãe das prostitutas e das abominações da terra. Então, se ela é a mãe, as suas filhas devem simbolizar as igrejas que dela descendem que se apegam às suas doutrinas e tradições, ou, em outras palavras, ensinam os mesmos erros, participando assim do vinho do furor da sua prostituição. Mas será possível que as igrejas cristãs separadas de Roma nos dias da Reforma Protestante ou então da atualidade continuem ensinando os mesmos erros da Igreja Mãe? Este é o assunto que veremos a seguir. Babilônia, a Grande, a mãe das prostitutas. Para que este assunto não se torne por demais extenso, vou destacar alguns dos erros doutrinários mais perceptíveis da Igreja de Roma e como continuam sendo ensinados no meio cristão como verdades bíblicas. Não irei abordar como elas são defendidas, apenas destacarei depois o que a Bíblia realmente ensina sobre o assunto. Inferno. A doutrina da Igreja afirma a existência do inferno e a sua eternidade.
As almas dos que morrem em estado de pecado mortal descem imediatamente, após a morte, aos infernos, onde sofrem as penas do inferno, o fogo eterno. A principal pena do inferno consiste na separação eterna de Deus, o único em quem o homem pode ter a vida e a felicidade para que foi criado e a que aspira. Veja agora o que a Bíblia ensina sobre este assunto. Porque os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem nada e não têm nenhuma recompensa a receber, porque a memória deles jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já não existem mais, eles estão afastados para sempre de tudo que se faz debaixo do sol. Note que a Igreja Romana ensina que os que morrem em estado de pecado mortal descem imediatamente após a morte aos infernos, onde sofrem as penas do inferno. Algo diferente do ensino bíblico que afirma os mortos não sabem nada e não têm nenhuma recompensa a receber, porque a memória deles jaz no esquecimento. Assim sendo, não há o inferno após a morte aos condenados, e nem estão eles conscientes sofrendo eternamente pelos seus pecados. Jesus, quando foi ressuscitar Lázaro, afirmou: "Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo." Portanto, quando a pessoa morre, para Deus ela está dormindo, aguardando pela ressurreição, e não sofrendo as penas do inferno. Imortalidade da alma. Ao morrer, cada homem recebe na sua alma imortal a retribuição eterna, num juízo particular que põe a sua vida em referência a Cristo, quer através de uma purificação, quer para entrar imediatamente na felicidade do céu, quer para se condenar imediatamente para sempre. Com a nossa autoridade apostólica, definimos que, por geral disposição divina, as almas de todos os santos mortos antes da paixão de Cristo e as de todos os outros fiéis que morreram depois de terem recebido o santo batismo de Cristo e nas quais nada havia a purificar no momento da morte, ou ainda daqueles que, se no momento da morte houve ou ainda há qualquer coisa a purificar, acabaram por o fazer, mesmo antes de ressuscitarem em seus corpos e do juízo universal, e isto depois da ascensão ao céu, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estiveram, estão e estarão no céu, associadas ao reino dos céus e no paraíso celeste, com Cristo, na companhia dos santos anjos. Veja agora apenas 4 declarações da palavra de Deus que são suficientes para lançar por terra esse ensino errôneo. Diante de Deus, que preserva a vida de todas as coisas, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem ninguém jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo afirma: "Disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés." Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio podem fazer isso. Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais, que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará, na companhia dele, os que dormem. Você conseguiu perceber como é grande a diferença entre o ensino bíblico com aquilo que é chamado nossa autoridade apostólica? A Bíblia é muito clara ao afirmar que Deus é o único que possui imortalidade, que a pessoa que pecar, essa morrerá, e que após a morte Deus há de trazer a juízo todas as obras. Logo, não sobra espaço para concluir que alguém que tenha morrido santo estará em seguida no céu com Cristo e na companhia dos santos anjos. O dia do Senhor. Jesus ressuscitou de entre os mortos no primeiro dia da semana. Enquanto o primeiro dia, o dia da ressurreição de Cristo, lembra a primeira criação. Enquanto o oitavo dia, a seguir ao sábado, significa a nova criação, inaugurada com a ressurreição de Cristo. Este dia tornou-se para os cristãos o primeiro de todos os dias, a primeira de todas as festas, o dia do Senhor, o domingo. Reunimo-nos todos no dia do sol, porque foi o primeiro dia após o sábado judaico, mas também o primeiro dia em que Deus, tirando das trevas a matéria, criou o mundo, mas também porque Jesus Cristo, nosso Salvador, nesse mesmo dia ressuscitou dos mortos. Note que este ensino contradiz diretamente o que Jesus afirmou sobre a imutabilidade da lei de Deus e o sábado. Veja. Não pensem que vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem,
Nenhum e ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. E Jesus acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. No Novo Testamento, não há um único verso que sustente que a ressurreição de Jesus no primeiro dia da semana tenha validado a mudança do descanso do sábado para o domingo. Jesus deixou claro que não veio para revogar a lei, mas para cumprir. Também afirmou que ele é o Senhor do sábado. Logo, qualquer ensino que procure invalidar a lei de Deus nos nossos dias, ou então mudar o dia de descanso do sábado para o domingo, não é bíblico, ainda que baseado na tradição cristã. A propósito, veja o que Jesus em seus dias falou aos fariseus sobre a tradição dos anciãos. Jesus, porém, lhes respondeu: por que também vocês transgridem o mandamento de Deus, por causa da tradição de vocês? Porque Deus disse: honre o seu pai e a sua mãe. E, quem maldisser o seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Vocês, porém, dizem que, se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe: a ajuda que você poderia receber de mim é a oferta ao Senhor, esse não precisará mais honrar os seus pais. E, assim, vocês invalidam a palavra de Deus, por causa da tradição de vocês. Hipócritas! Bem profetizou Isaías a respeito de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Note que Jesus foi direto ao ponto. Seguir uma tradição que faça com que os reclamos da lei de Deus sejam minimizados ou desobedecidos significa uma adoração vã. Logo, não ficará isento de culpa quem assim ensinar. Em resumo, veja agora como estes assuntos continuam sendo ensinados no mundo cristão. Inferno. Na ocasião da morte, as almas dos ímpios são lançadas no inferno, onde permanecem em tormentos e trevas absolutas, e seus corpos são mantidos em suas sepulturas como em suas prisões, até a ressurreição e juízo do último grande dia. Inferno. As almas dos ímpios após sua morte serão lançadas nos tormentos do inferno, e seus corpos jazerão em suas sepulturas até a ressurreição e julgamento do grande dia. Imortalidade da alma. A alma comunica-se com o mundo exterior por meio do corpo. É a partir dela que o homem sente, alegra-se e sofre através dos órgãos sensoriais. Como um dos elementos da natureza essencial do ser humano, a alma é uma substância incorpórea e invisível, inseparável do espírito, embora distinta dele, formada por Deus dentro do homem, sendo também consciente mesmo depois da morte física. Imortalidade da alma. A comunhão em glória com Cristo que os membros da Igreja Invisível desfrutam imediatamente após a morte, é que assim as suas almas tomam-se perfeitas em santidade e são recebidas nos mais altos céus, onde contemplam a face de Deus em luz e glória e aguardam a plena redenção de seus corpos, os quais, mesmo na morte, continuam unidos a Cristo e descansam em suas sepulturas como em suas camas, até que se unam novamente às suas almas no último dia. O dia do Senhor. O encontro com o túmulo vazio deu-se no domingo, o primeiro dia da semana. O domingo passou a ser o nosso dia sabático. O dia de descanso das atividades físicas, profissionais, financeiras, domésticas, esportivas etc. e dia de trabalho para o Senhor. Domingo, Dominus, é o dia do Senhor, o dia da pedra removida, o dia do túmulo vazio, o dia do encontro com o ressuscitado. Domingo é o dia de encontrar com Cristo na Igreja, corpo do Senhor. Por causa da ressurreição de Cristo, a Igreja sempre guardou o domingo como dia santo de oração, celebração e alegria. O dia do Senhor. Observamos o domingo como dia de repouso pessoal e adoração ao nosso Senhor Jesus, tendo em vista o fato de ele ter ressuscitado nesse dia. O Novo Testamento chama esse dia de o dia do Senhor. A Igreja primitiva dedicava o domingo, primeiro dia da semana, para adorar a Deus e comemorar a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. É certo que estes assuntos não terminam aqui, mas por ora são suficientes para mostrar que as muitas igrejas cristãs separadas de Roma continuam ensinando os mesmos erros da sua igreja-mãe. Conclusão. E então, você entendeu o significado da segunda mensagem angélica?
Entendeu que a grande Babilônia, que a todas as nações deu de beber do vinho do furor da sua prostituição, simboliza os diversos grupos cristãos que persistem no ensino dos mesmos erros da igreja-mãe? Por isso o apelo de Cristo no Apocalipse. Sai dela, povo meu, para que não sejam participantes dos seus pecados e os seus flagelos não caiam sobre vocês. E você, está disposto a abandonar todo o ensino errôneo, ainda que isso implique em ter que sair da igreja em que está e se unir ao povo que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus? Que Deus o abençoe em sua decisão. Finalmente, observe que estudamos a segunda mensagem angélica, trazendo para a nossa realidade que a grande Babilônia que caiu simboliza as igrejas denominacionais que insistem em ensinar os mesmos erros da igreja-mãe e que aqueles que ouvem essa mensagem são chamados a saírem delas. Se você tiver alguma dúvida sobre esses assuntos, escreva nos comentários. Será um prazer ajudá-lo na compreensão destes temas que valem a vida eterna. E na próxima lição será estudado a terceira mensagem angélica do capítulo 14 do Apocalipse. Por hoje, ficamos por aqui. Se gostou do assunto, compartilhe com seus amigos. É importante que eles também conheçam o que você acabou de saber. E não se esqueça, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Que Deus o abençoe e até a próxima.